Sejam bem-vindos! Chega mais para mais uma live dessa semana que eu estou fazendo live de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, para te inspirar, para colocar na sua cabeça a ideia de que em 2023 vai ser o ano que você finalmente vai ficar fluente em inglês. Por isso eu estou fazendo essa série de lives aqui. O tema da live de hoje, o título, é Sua família e amigos podem te atrapalhar em aprender inglês. Como assim, Rafa? Como que minha família e os meus amigos vão me atrapalhar? Calma que eu vou explicar pra você, já vou te contar já já. Tô vendo aqui a minha amiga Fina, que ela não é nem brasileira, ela nem entende português, mas está aqui. Hey Afina, how are you? Good to see you. Então eu estou aqui atrasado, né? A live era para ter começado às 9 horas da manhã, estou 1h30 atrasado, mas o importante é que agora eu estou aqui. Então vamos chegar mais, vocês já sabem, precisa chegar dando like na live, assim você ajuda a divulgar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar junto com você no projeto de ficar fluente em inglês no ano de 2023, certo? Então vamos lá, vamos começar, vamos conversar aqui sobre como a sua família e os seus amigos podem te atrapalhar na hora de aprender inglês. Como assim? Como assim, Rafa? Eles vão me atrapalhar. Você deve lembrar, na live de ontem, acho que foi na live da hora do almoço, não me lembro, eu tinha dito que, às vezes, não é bom você dizer para as outras pessoas que você está aprendendo inglês, né? Ou no caso de quem é fluente, ou está perto disso, também você não dizer, né? Por quê? Porque sempre tem as pessoas que às vezes até de forma inocente, né? Não é a intenção dela te constranger nem nada do tipo. Ela vai querer ver o seu desempenho, né? Então, você chega para as pessoas, elas falam, nossa, você sabe falar inglês? Deixa eu ver, fala aí, né? E aí fica aquela situação que você vai ficar, pô, como assim fala aí? Eu vou falar o quê? O que você quer que eu fale, né? E aí você vai ficar exposto ali a uma situação desconfortável, a pressão, pode ser que você não consiga falar inglês e isso vai te desanimar, né? Então por isso que eu disse na live de ontem que às vezes não é interessante você contar para muita gente que você está estudando inglês, né? Quando você já estiver fluente, aí sem dúvidas as pessoas vão saber e não tem problema nenhum você dizer. Mas enquanto você está aprendendo, ou pior, para quem está começando agora, não é uma boa, porque como aprender inglês, falar inglês é uma coisa diferente para muita gente, quase ninguém fala inglês nesse país, toda vez que você falar isso, as pessoas vão querer ver, vão querer que você mostre, né? E aí, provavelmente você não vai conseguir, né? Até mesmo porque se a pessoa souber falar inglês com você e aí ela conduzir a conversa, né? Por exemplo, ela faz uma pergunta simples para você responder em inglês, fica mais fácil. Mas quando a pessoa fala, você fala inglês, deixa eu ver, fala aí alguma coisa. Aí você fica sem saber o que falar, né? Até mesmo porque outra pessoa não entende, né? Ela não entende inglês, então você vai falar o que para ela entender, né? Então isso não vai ser legal, isso pode acabar te desanimando, né? E pior, dependendo desse seu amigo, né, às vezes não é um amigo de verdade, pode ser que a pessoa tire sarro de você, né? Tanto por você não ter conseguido falar inglês, como ela tinha pedido para você falar, ou de repente você até falou, mas sua pronúncia ainda não tá legal, a pessoa vai tirar sarro de você, né? A pessoa pode até meio duvidar de você, falar, você não falou que falava inglês? Cadê? Fala aí, né? Então essas coisas não são legais, né? É bom você evitar esse tipo de situação, porque isso vai te deixar desconfortável e às vezes vai até te desanimar nesse processo de aprender inglês, certo? Tô vendo aqui, ó, a Viviane tá sempre em todas as lives aqui, ela já chegou para essa live também. Tô vendo vários likes entrando aqui na live, né? Pessoal mandando um oi. Deixa eu ver se teve alguma outra mensagem. A Fina respondeu, great, thank you. Deixa eu ver, ela tá aqui ainda? Tá aqui ainda, ó. Ela nem entende português e tá aqui assistindo a minha live, né? Então a Fina, ela é da qual país mesmo? Da Geórgia, né? Ela é da Geórgia e tá aqui, ela fala russo e inglês, né? E também tem um idioma próprio no país dela, que ela também fala, e ela está aqui acompanhando a nossa live, a minha amiga Fina. Good morning, Rafa, disse a Viviane. Hey Vivi, good morning. Então vamos lá, vamos dar uma outra situação. Eu falei aqui também da família. Como que a sua família pode te atrapalhar em aprender inglês, né? Às vezes pode ser que você tenha alguém na sua casa que já tem algum nível de inglês. A pessoa já estudou antes, sabe uma palavrinha ou outra, às vezes usa inglês no trabalho e consegue se virar com o inglês, né? E aí você fica naquela expectativa, pô, fulano sabe falar inglês, então ele vai me ajudar, né? Meu esposo sabe falar inglês, minha esposa, meu irmão, meus filhos, às vezes, né? Às vezes você tem um filho que você já colocou num curso de inglês, então ele já sabe falar alguma coisa, e agora você começou a estudar também, e aí você vai pedir ajuda na maior inocência, né? E aí, às vezes a pessoa
não tem paciência, não tem saco para te ajudar, às vezes não sabe te ajudar, e o tiro acaba saindo pela culatra. Você achou que a pessoa da sua família, né, porque você está dizendo, pô, a minha família, meu filho, meu esposo, né, ele vai me ajudar. E aí às vezes você acaba tendo uma experiência negativa. Isso acontece, não vou dizer na maioria das vezes, mas pelo menos 50% das vezes, né? Porque a gente, quando é uma pessoa da nossa família, a gente tem expectativas diferentes, né? Isso acontece comigo também. Então, eu já tive pessoas da minha família que tentaram aprender inglês. E às vezes a experiência não foi das melhores, né? Por quê? Quando eu estou com um aluno, eu tenho toda a paciência do mundo, né? Eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu sei que a pessoa está ali começando do zero, e assim, a gente não sabe, eu não conheço a fundo a vida do aluno, né? Então eu não sei se o aluno está estudando realmente ou se não está estudando, né? Eu não sei se ele tem muito tempo para estudar ou se ele fica perdendo o tempo dele na internet, né? Então eu não sei, eu não conheço a outra pessoa a fundo, então você não faz expectativas, né? Agora, pessoas da sua família é diferente, né? Então, por exemplo, se eu estou ajudando alguém da minha família e essa pessoa, eu sei que essa pessoa tem um pouquinho mais de tempo, poderia se dedicar mais, poderia realmente dar o valor certo para a coisa, e ela por algum motivo não está fazendo isso, eu acabo não tendo o mesmo prazer, a mesma paciência de ensinar a pessoa, entende? Então, sei lá, eu estou ajudando meu irmão, como já aconteceu, né? E meu irmão não está se dedicando como deveria, então você acaba não tendo a mesma paciência, né? Agora o meu aluno, eu não sei, né? Eu não sei se o meu aluno está realmente estudando em casa ou não. Eu não sei se quando ele fala, Rafa, não deu para estudar porque a minha vida está corrida. Eu não sei se isso era verdade ou não. Então, por ele ser meu aluno, eu acabo não criando expectativas, entendeu? Aí você acaba tendo toda a paciência do mundo. Agora, para alguém da sua família, é o contrário, você cria expectativas, né? Porque você conhece a vida daquela pessoa, então você quer que ela estude, você quer que ela faça do jeito que você gostaria e não do jeito que ela quer, né? Então, na sua casa, pode ser que isso aconteça. Você vai pedir ajuda para o seu filho, para sua filha, que já sabe alguma coisinha de inglês, e é normal que a pessoa não tenha muita paciência para te ajudar, né? Primeiro porque ele não é professor, já começa por aí, não é todo mundo que tem paciência, que tem jeito de ensinar, né? E também por causa disso, às vezes a pessoa tem a expectativa de que você vai aprender mais rápido, tem a expectativa de que você vai, às vezes, se dedicar mais do que você consegue, né? E aí ela acaba não tendo paciência. Então é normal, eu vira e mexe, eu escuto dos meus alunos falando, eu pedi ajuda para o meu irmão, para o meu primo, para o meu filho, para o meu esposo, que já sabe alguma coisa de inglês, mas ele não me ajuda não, né? É extremamente normal isso. Por esses motivos que eu estou falando, a pessoa não é professora, ela não sabe ajudar, ela não tem paciência de ajudar, então isso acaba atrapalhando. Isso é bem desmotivador, às vezes, quando alguém da sua família não quer te ajudar, né? Ou às vezes até tira sarro de você, né? Eu conheço, eu tenho alunos que às vezes dentro da própria família o pessoal fica tirando sarro, né? Então, sei lá, a pessoa tem um filho, já normalmente é mais com filho, né? Sempre acontece com os filhos. Tem um filho que já sabe alguma coisa de inglês, e aí o pai ou a mãe vai lá inocentemente pedir ajuda, tenta falar alguma coisa em inglês com o filho, e você sabe, né, como é adolescente, né? Adolescente é puro ego, e aí eles acabam, quando vê o pai ou a mãe falando alguma coisa errada, dá risada, né? Às vezes acaba até dando uma esnobada, coisa de adolescente, vocês sabem, quem tem filho adolescente, eu imagino, sabe como é essa realidade, né? E aí isso é bem frustrante, isso é bem desanimador, né? Então, por isso que eu estou falando que a sua família, os seus amigos, às vezes podem não ser as pessoas que mais vão te incentivar. Muito pelo contrário, às vezes essas pessoas podem até te atrapalhar, né? Que é um outro exemplo em que a sua família, principalmente, pode te atrapalhar, mas aqui os amigos também entrariam. Quando você vai dedicar um tempo para estudar, né? Então vamos supor, a sua vida já é corrida, você trabalha de manhã, de tarde, de noite, é o único horário que você está agora livre para estudar inglês, né? E aí a sua família espera que você passe esse tempo com eles, né? Seja os seus filhos, seu esposo, sua esposa, né? Às vezes você fala, não, peraí, eu vou estudar inglês aqui rapidinho, aí depois a gente assiste um filme junto, a gente faz uma coisa junto, e aí a pessoa vai falar, vai estudar inglês agora? Como assim? Estudar inglês pra quê? Vamos assistir um filme aqui, vamos sair para comer alguma coisa. Então as pessoas querem fazer outras atividades com você, né? Então as pessoas, como eu já falei, às vezes não enxergam tanto a importância do inglês, e você vai precisar dedicar algum tempinho para estudar, né? Então, às vezes pode ser que as pessoas não queiram que você passe tempo estudando, elas querem que você passe o tempo delas com você. Mesma coisa com seus amigos, né? Dependendo aí da sua vida social, né? Às vezes pode ser que você saia muito, tenha muito compromisso com seus amigos, e aí um dia eles vão falar, vamos lá
vamos num bar, vamos tomar uma cerveja. Você fala, não, hoje eu tenho aula de inglês, hoje eu vou estudar inglês. O cara vai falar, que inglês o quê? Que inglês o quê? Vamos sair, né? Vamos fazer alguma coisa. Então, tem esse problema, né? As pessoas podem acabar te atrapalhando, às vezes inocentemente, né? Às vezes innocentemente. Às vezes eles querem... As pessoas querem o melhor para você, né? Mas elas não entendem que isso pode não ser o melhor, né? Tô vendo um exemplo aqui, ó. A Eliane tá falando, isso é verdade. Meu marido reclama muito quando eu estou estudando, né? Então é isso. Às vezes não é que seu marido é ruim, não é que seu marido não quer o melhor para você, né? É que às vezes ele não compreende. Como você está estudando inglês e ele não enxerga a importância do inglês. Ele não enxerga como o inglês pode mudar não só a sua vida, mas a vida dele também, né? Afinal, se você conseguir falar inglês, conseguir um emprego melhor e conseguir um salário melhor, isso vai influenciar na vida de todo mundo, né? Também se você souber falar inglês e propor, vamos fazer uma viagem internacional, isso vai fazer a diferença na vida de todo mundo, porque ele pode não saber falar inglês, mas você, se você souber, já na viagem você já resolve o problema de vocês dois, né? Então tem isso, as pessoas acabam meio que sem querer, né? Não é a intenção delas te atrapalhar, não é a intenção delas te colocar para baixo, mas às vezes isso acontece, porque as pessoas não entendem o quanto aprender inglês é importante. Se às vezes já é difícil até eu colocar essa ideia na cabeça de vocês, na cabeça dos meus alunos, quem dirá para uma outra pessoa que não tem o mínimo interesse em aprender inglês, né? Então vamos ver aqui uma outra situação. Aquela festa de família, né? Você está na festa de família, festa de ano novo, né? Que passou agora as festas de final de ano. Então vamos supor, você está na festa lá de ano novo, e aí as pessoas, você está com aqueles familiares que você não vê muito rotineiramente, né? A gente se junta com mais pessoas no final do ano, pessoas que a gente não convive muito durante o ano, e aí tá todo mundo contando a novidade, e aí você fala, esse ano eu comecei a aprender inglês. Pra que você fez isso, né? Porque as pessoas vão falar, né? Vão falar, nossa, você fala inglês? Já pensou na festa da família? Que situação desconfortável. Você está falando inglês? Fala inglês aí. Né? É o que eu já falei, você vai travar, é normal. O normal é que você trave nessa situação, não que você consiga falar, né? Então vai ficar uma situação desconfortável. Às vezes você pode ter um parente que não é tão agradável assim, né? A pessoa vai tirar um barato de você. Às vezes a pessoa é mais desenvolta, aí vai brincar, vai fazer de conta que está falando inglês, vai querer que você fale, responda para ela, e você não vai conseguir, né? O normal, novamente, o normal é que você trave, né? E aí você vai fazer, você está numa festa, está num bar com os amigos, vai falar, pô, estou estudando inglês. Novamente, você pode ter pessoas que você julga que é uma amiga, mas na verdade não é, né? Sabe aquele tipo de pessoa? Ou às vezes a pessoa até é sua amiga, né? Infelizmente tem gente que é assim e não percebe, né? Tem gente que às vezes para estar bem precisa que todo mundo esteja no mesmo nível que ela, né? Então tem pessoa que às vezes não quer te ver melhor do que ela. Às vezes a pessoa é até sua amiga, mas tem gente que não sabe ser amigo. Esse é o problema, né? Então eu não vou dizer aqui que às vezes a pessoa não é. Às vezes ela até é, mas ela não sabe ser seu amigo. Então você vai falar que tá aprendendo inglês e a pessoa meio que fica com uma invejinha, né? Fala, você está aprendendo inglês? Como é que tá? Como é que tá seu cursinho? Né? Às vezes ela até fala no diminutivo, assim, meio que te desmerecendo, né? Novamente, às vezes é o jeito da pessoa. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não faz por mal, tem gente que é assim por natureza, né? Põe as pessoas para baixo, às vezes é pessimista. Então, essas amizades vão te atrapalhar. Então, por isso que, novamente, eu recomendo. Quando você está aprendendo inglês, não vai contar para muita gente, né? Porque para todo mundo que você for contar, a pessoa vai querer ver. Se você contar para 10 pessoas, é provável que 8 delas queiram ver você falando inglês. Vai falar, você fala inglês? Fala inglês aí que eu quero ver. Então você sair contando para todo mundo, definitivamente não é uma boa ideia, certo? Então coloquem aqui nos comentários, eu quero ver, eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter alguma experiência do tipo, né? Alguém que, para quem você contou que falava inglês ou alguma coisa do tipo, e aí você teve uma experiência negativa, né? A pessoa caçoou de você, duvidou de você às vezes, né? Isso acontece bastante. Uma outra coisa também, quando vocês vão colocando aqui nos comentários para eu ler, as pessoas tendem a duvidar que você consiga ter tal resultado, né? Por vários motivos. Às vezes a pessoa fala, pô, o fulano, por exemplo, a Eliane que está aqui, né? Deixa eu ver as pessoas que ainda estão aqui. A Eliane está por aqui ainda? Não, ela já saiu. A Annelise está aqui. Não, a Eliane está aqui, perdão. A Eliane está assistindo ainda. Então a Eliane e a Annelisa estão lá aprendendo inglês e conta para alguém da família, para algum amigo. Aí a pessoa vai pensar na cabeça dela assim, a Eliane vai aprender inglês? Vai nada, né? Às vezes não por mal. Às vezes ela tem um preconceito, né? Ela imagina, pô, ninguém aprende inglês. Não, inglês não é
inglês não é para qualquer um aprender, inglês é só os gênios que aprendem, né? Às vezes tem gente que tem esse pensamento. Ah, não, os cursinhos de inglês só enganam as pessoas. E de fato enganam, a maioria, né? Mas, enfim, os cursos de inglês só enganam as pessoas. Então, fulano não vai conseguir, né? Às vezes o cara vai achar que tá até te fazendo um favor. Ele vai falar, pô, deixa eu ver quem mais está aqui para usar vocês de exemplo. Vamos supor que a Márcia, eu tô vendo aqui a Márcia Depoli, a Caroline Tavares, a Carol, se eu não me engano, é a Carol, minha aluna, né? Carol, confirma aí. Então a pessoa vai falar, a Carol vai aprender inglês? Não, a Carol, ó, eu vou te falar, esses cursinhos aí não leva ninguém a nada, né? Você vai só perder dinheiro, né? Você vai só perder o seu tempo, né? Então a pessoa acha que está te ajudando, acha que está te aconselhando, acha que está poupando o seu dinheiro, mas na verdade ela está te fazendo mal, né? Porque ela está te desanimando, né? Ela está tirando você do seu foco, você está ali focado, achando que vai conseguir, né? Com fé de que 2023 vai ser finalmente o ano que você vai ser fluente em inglês, como aqui a Carol, que confirmou que a Carol, minha aluna, né? Tá nessa pegada. Imagina se as pessoas ao seu redor ficam te desanimando, né? As pessoas na sua família, os seus amigos vão falar, não, que vai nada, né? Já a pessoa, a Carol é minha aluna, tá falando para as pessoas, pô, conheci o Rafa, super professor de inglês legal, pô, o curso dele é direto ao ponto, tô conseguindo, tô tendo resultado, tô animado, ele tá sempre me incentivando. As pessoas falam, essa história aí de curso online não dá nada, né? Essa história de curso online é um bando de picareta que tá tentando só vender curso, você não vai aprender nada nisso aí, né? Talvez até a Carol já tenha escutado isso, né? Imagina se ela escuta isso 1, 2, 3, 4 vezes, de pessoas diferentes, de pessoas que ela gosta, que ela ama, que ela confia, né? Provavelmente, uma hora ou outra, ela vai acabar meio que inconscientemente cedendo, né, esse pensamento, vai acabar meio que concordando. Então, por isso que eu estou dizendo, às vezes as pessoas nem têm a intenção de te colocar para baixo, mas, né, aquilo, de boas intenções o inferno está cheio. Então, às vezes a pessoa está na boa intenção, mas ela vai acabar te atrapalhando, né? Então, por isso que é esse o título da live, a sua família e amigos podem te atrapalhar no inglês, e é comum que isso aconteça até, né? A Márcia está dizendo, exatamente, eu tenho 58 anos e falam que nessa idade não aprende mais. Ótimo exemplo, Márcia. Eu tinha me esquecido desse detalhe, da galera que já está aí a partir de... vou até colocar um pouco mais baixo, a partir de 40 anos, a galera já começa a falar, não, 40 anos já não aprende mais inglês, né? Então, o que vai acontecer? Márcia, você com seus 58 anos, se você chegar para a família, às vezes é um pouco menos, né? A família costuma nos dar mais suporte, mas você vai chegar para suas amigas e vai falar, eu estou aprendendo inglês. Assim, as pessoas que forem as suas amigas mesmo, de verdade, né? Talvez é aí que a gente começa a ver quem é amigo ou não. Essas pessoas vão te incentivar. Às vezes elas podem até ficar um pouquinho na dúvida. Vão falar, nossa, mas será que ainda dá? Será que você ainda consegue aprender inglês, né? Mas aquelas pessoas que não são realmente suas amigas, elas vão falar, nossa, mas você está muito velha para aprender inglês, né? Não, na sua idade você não vai conseguir mais, né? Então, pode ser que isso aconteça entre seus amigos, entre a sua família, né? As pessoas tendem a duvidar, às vezes por ignorância, né? Porque ela não atingiu esse resultado, ela não acha que você vai conseguir também, né? Deixa eu ver aqui, a Eliane disse, muitas pessoas me perguntam para que eu quero aprender inglês se na minha família ninguém fala inglês, tipo tirando sarro de mim. Exatamente. Então tem isso, às vezes as pessoas falam, pô, mas ninguém na sua família fala inglês, seus amigos não falam inglês, você quer aprender inglês para quê? Porque você quer ser o diferentão, né? Então, assim, gente, tem muita gente que tem uma cabeça muito pequena, né? Tem uma mentalidade muito pequena. Se isso aqui é onde eu estou, em São Paulo, a maior cidade da América Latina, né? A principal economia da América Latina, tem gente de cabeça pequena, né? De pensamento pequeno. Imagine vocês que às vezes estão em alguma cidade pequena, alguma cidade do interior, né? Imagina. Então é bem comum que isso aconteça. Carol está dizendo, se não tentar, nunca vai aprender nada. Antes de entrar no curso, eu ouvi dizer, é melhor você entrar no circo mais famoso. Não, no curso, é que você escreveu errado aqui. É melhor você entrar no curso mais famoso. As pessoas diziam que eu era desconhecido, né? Entendi. Então, as pessoas vão ter essa reação, né? Como você falou aqui, deixa eu ver. Se não tentar, nunca vai aprender nada. Exatamente. Por exemplo, se você pegar como exemplo dieta, né? O que acontece? Começo de ano, a gente está aqui em janeiro, acabamos de passar pela festa de ano novo, em que as pessoas fazem os planos. E qual é um dos planos mais comuns, né, para o ano que está iniciando? Vou começar a academia. Eu vou fazer uma dieta, vou perder peso, ou vou ganhar massa muscular, né? Quero uma mudança no meu corpo, quero estar mais bonito no final do ano que vem, né? Quero investir na minha saúde.
E normalmente qual é a primeira reação das pessoas quando você conta essa novidade? As pessoas duvidam, né? As pessoas duvidam. Por quê? É uma grande mudança, né? Vamos supor, você está acima do peso e você quer perder peso. É uma mudança grande, né? Vamos supor, você já vive assim há 10 anos, faz 10 anos que você é gordinho, né? E aí você fala, não, esse ano, ó, 2023 é o ano que eu vou fazer dieta e vou ficar, ó, fininho, né? As pessoas vão duvidar, porque elas te conhecem já há 10 anos dessa forma. Elas conhecem há 10 anos os seus hábitos que te levaram a ficar gordinho, né? Do jeito que você está hoje. As pessoas conhecem você, as pessoas sabem dos seus hábitos, da sua rotina. A primeira reação das pessoas vai ser duvidar, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o inglês. As pessoas conhecem você, né? Às vezes as pessoas falam, pô, não, fulano estudou escola pública a vida inteira. Não, ele nem teve uma boa educação. Não, ele nem estudou nas melhores escolas, né? Ele nunca foi muito interessado em estudar. Estudar nunca foi muito a praia dele. E aí você chega e fala que vai aprender inglês, é óbvio que as pessoas vão duvidar de você, né? Assim, todos nós fazemos pré-julgamentos das pessoas. É impossível. Qualquer pessoa que diga, ah, não, eu não tenho preconceito nenhum. Todo mundo tem. Todo mundo, quando você bate o olho numa pessoa, você está andando na rua, você vê uma pessoa que você não conhece, você bate o olho na pessoa, você já faz no mínimo uns 10 julgamentos sobre aquela pessoa. É impossível não fazer, todo ser humano faz isso, né? E também a gente faz isso também com pessoas que a gente conhece, né? Então nós temos julgamentos sobre os nossos amigos, sobre os nossos parentes, nós temos preconceitos sobre eles, né? Normal, todo ser humano é assim. Então é lógico que quando você der uma notícia dessa para a pessoa, ela vai ter um preconceito sobre isso. Pode ser bom, pode ser ruim, né? A Margarete mandou um good morning Margarete, está sempre aqui também nas nossas lives. O Jonathan Soares disse: I have a problem with time to study in my family because they think it's a joke. Olha só, né? Então, o Jonathan está falando que ele tem problema para estudar, problema com o tempo, né? Porque a família dele acha que é uma piada, né? Acha que aprender inglês é uma piada, né? Por que eles acham isso, Jonathan, perdão. Pode ser que eles achem que você não vai conseguir, né? Pode ser que eles achem que você está sendo enganado, né? Ah, sei lá, você está fazendo um curso de inglês. Não, isso aí é enganação, né? Enganação. A galera não tá te enrolando, ninguém quer te ensinar inglês, não, quer só arrancar seu dinheiro, né? O brasileiro é bem desconfiado para essas coisas. Então, como eu falei, a sua família te conhece. Às vezes pode até ter sido, né? Por exemplo, eu na escola não era um bom aluno, né? Assim, até a 4ª série eu fui muito bom aluno. Tirava boas notas, eu era ali top 3 da escola, da minha sala, pelo menos, né? Eu era um dos 3 melhores alunos da minha sala, sem dúvida, da 1ª à 4ª série. Na 5ª série, né? Você já começa ali, na 5ª série você tem o quê? 11 anos, né? 12 anos. Você já começa a ver ali um pré-adolescente, suas prioridades já mudam, você já não quer saber de estudar, você já quer saber, às vezes até de namorar, né? Seus interesses já estão mudando. Aí eu comecei já meio que desandar. Aí eu já era um aluno ali bem na média, né? E no ensino médio, intensificou ainda mais. No ensino médio eu fazia só o básico para passar de ano, né? Assim, eu sempre me considerei bem inteligente, mas no ensino médio eu fazia só o básico, né? Ah, precisa fazer isso aqui, esse trabalhozinho para tirar a nota mínima, um 6 para passar de ano? Então beleza, eu vou fazer. Mais do que isso eu não fazia, né? Então pode ser que você é como eu, Jonathan, você nunca teve muito interesse pelos estudos, né? Mas quando eu comecei a estudar inglês, eu falei, não, agora o inglês eu vou cair de cabeça, porque isso eu gosto, isso eu quero, né? Então pode ser que você, por ser como eu, nunca ter tido muito interesse na escola, as pessoas vão fazer esse julgamento, pô, o Jonathan nunca quis estudar na escola, teve nota ruim, sempre fez o mínimo só para passar de ano, porque agora no inglês ele vai se dedicar, né? Então pode ser que seja isso. As pessoas acham que você não vai conseguir pelo nosso passado, né? Vamos dizer assim, o nosso passado nos condena. Mas porque a escola é chata, né? A escola você aprende um monte de matéria que você não tá nem aí, né? Eu lembro, eu estudava química, eu odiava química. Eu não sei absolutamente nada de química. Eu sei que H2O é a água, né? E o que mais? CO2 é carbono, né? E é isso que eu sei. Né? Eu não sei mais nada disso, nunca memorizei tabela periódica, sempre fui péssimo em química, sempre odiei química e sempre pensei, isso aqui não vai me servir de nada na vida, né? E quer saber? Não serviu, né? Até hoje eu nunca precisei da química e nunca vou precisar. Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha o menor interesse nisso, né? A gente, sim, o ser humano é impossível, o sistema que a gente tem nas escolas é uma coisa, vamos dizer assim, qual é a palavra? Deixa eu achar uma palavra
que vai definir completamente o que eu quero dizer. É um abuso, é abusivo, vamos dizer assim, o sistema de ensino. Por quê? Porque ele te força a ser bom em coisas que você não é, que você não tem aptidão e você não tem interesse, né? Forçar uma pessoa a ser boa numa coisa que ela não gosta é uma tortura, né? Uma coisa abusiva até, né? Agora, felizmente, mudou, né? Porque em 2017, quando Michel Temer era o presidente, ele passou a reforma do ensino médio em que os alunos teriam o direito, os alunos do ensino médio, teriam o direito de escolher as matérias que eles iriam estudar, né? Tem algumas que são obrigatórias, como português e matemática, mas as outras matérias, né, o aluno meio que pode escolher. Só que essa reforma que passou no Congresso em 2017, ela começou a ser aplicada só esse ano, né? Tinha o período de adaptação e nesse ano de 2022, né, o ano que acabou, que foi que começou a entrar em vigor isso, né? E graças a Deus, porque é horrível você ter que estudar e você ter que ter um bom desempenho numa matéria que você não gosta e visivelmente não tem aptidão, né? Então na escola a gente tem esse problema. A gente precisa ser bom, minimamente bom, para conseguir passar de ano em coisas que você não tem o interesse. Então por isso que às vezes na escola a gente não é bom aluno. Mas no inglês, se você gosta do inglês, obviamente você vai se dedicar, né? Só que as pessoas não entendem isso, por isso elas duvidam, né? Aí a sua família pode acabar te atrapalhando, né, nesse processo de aprender. Tô vendo aqui o Inglês com Beto, né, o Roberto, que também é professor de inglês, falou parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Roberto. Boa sorte aí no seu também. Deixa eu ver se teve mais um comentário aqui. Toda a live eu quase derrubo o celular. Aí aqui o Jonathan concordou, falou exactly, bro. Então ele realmente esse é o problema que ele está tendo lá. A Margarete disse, sim, minha família também tem essa ideia. Falam que estou a vida toda estudando e etc. Falam que o português também estudamos a vida toda e sempre estamos aprendendo. Mas enfim, existe um preconceito sim. Exatamente. Como você falou, Margarete, como você está estudando há muito tempo, é aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no trabalho, né? Quando eu tinha escola de inglês. Eu tive escola de inglês de 2017 até 2020, quando começou a pandemia, né? Fechei a escola por causa da pandemia. No começo, as pessoas não, assim, eu não vou dizer que minha família foi contra, não, nunca, sempre tive apoio, mas a minha família tentou me dissuadir da ideia de abrir uma escola, né? Porque meus pais já tinham tido um negócio, né? Eu acho que eu nem era nascido, ou se era, eu era bem pequenininho, né? Meus pais tinham tido um mercadinho, uma padaria, uma coisa bem pequenininha aqui perto de casa, né? E eles tiveram um período bem difícil, né? Eles tinham muita dificuldade para ganhar dinheiro, para conseguir vender, né? Ficaram algum tempo com esse negócio, tiveram algumas dívidas, depois venderam e acabaram não aguentando essa vida de empresário. É uma vida bem difícil, né? É difícil você conseguir prosperar com um negócio no Brasil. Então minha família já tinha tido uma experiência ruim. Quando eu dei a notícia de que eu ia abrir uma escola, lógico, a reação da minha família foi, pô, tem certeza? Pô, não é fácil, será que você vai conseguir? É lógico, na época eu tinha o quê? 2017 eu tinha 27 anos, né? Lógico, já não era nem mais um menino. Mas a sua família sempre acaba te vendo como um menino, né? Então, assim, é difícil para os nossos pais enxergarem que nós crescemos, né? Que nós nos tornamos adultos, que agora a gente é responsável. Então, talvez, assim, na cabeça dos meus pais, eles ainda me viam como uma criança, né? E se eles, adultos, não tinham conseguido prosperar com o negócio, eles pensavam, pô, como que o meu menino, a minha criança vai conseguir, né? Então é assim, foi um trabalho de convencimento. Aí quando eles viram que realmente eu tinha essa ideia fixa e não ia mudar de ideia, aí eles aceitaram, né? E apoiaram, né? Mas assim, no começo foi muito difícil a escola, né? Eu fiz muitas dívidas, eu tinha poucos alunos, a coisa no começo não engrena, né? Por mais que você trabalha de manhã à noite, final de semana, exaustivamente o resultado não vem, né? Então é lógico, as pessoas falam, pô, Rafa, será que já não deu? Será que já não está na hora de você parar? Será que você não está perdendo tempo? Será que você não está perdendo dinheiro? Então, essa é a reação das pessoas, né? E aí, agora trazendo para a nossa realidade pro inglês, então como você disse, você já está há algum tempo tentando aprender. Então as pessoas ficam, pô, será que você não está perdendo tempo? Será que você não está perdendo dinheiro? E assim, na vida, às vezes a gente precisa
errar várias vezes para começar a acertar, né? Foi isso que aconteceu comigo na escola, por exemplo. Então, no começo, eu não conseguia fazer matrícula, não conseguia fazer o marketing da escola, as coisas não davam certo, os alunos vinham, conheciam a escola e não fechava, assinava o contrato, não queria entrar na escola, né? E aí a coisa vai passando, você vai perdendo dinheiro, vai perdendo tempo, realmente, vai perdendo tempo, mas na verdade você não está perdendo, você está investindo, porque você está aprendendo a fazer a coisa, você vai maturando, né? Então, com o passar do tempo, eu já comecei a ficar bom. As pessoas entravam para conhecer a escola, eu chegava lá e falava, não, eu vim só conhecer a escola aqui. E saía com um contrato assinado. Eu já começava a perder poucos alunos, né? Quase todo mundo que entrava, eu conseguia assinar o contrato. Mas para que isso acontecesse, eu precisei fracassar várias vezes anteriormente, né? Então, a escola teve 4 anos de existência, minha escola, eu posso dizer que pelo menos, no mínimo, 1 ano e meio foi só para eu aprender a fazer matrícula. Foi só para eu aprender a vender o meu curso, né? Então, eu precisei desse período de fracasso. A mesma coisa no inglês. Às vezes, pode ser que vocês precisaram passar por outras escolas. Vocês precisaram passar por metodologias ruins, né? Para agora chegar aqui e aprender o jeito certo, né? Então, é necessário a gente dar cabeçada na vida para conseguir, né? Então, por exemplo, Margarete, você está falando aí que já está estudando há alguns anos, então talvez tenha sido necessário você dar essas cabeçadas, se matricular em cursos ruins, conhecer professores ruins, metodologias ruins, para hoje estar aqui numa metodologia que é boa e vai te trazer o resultado. Você vai conseguir, se você fizer tudo que eu sempre recomendo aqui, você vai conseguir aprender inglês em apenas 1 ano, né? Por isso que vocês precisam estar inscritos no 2023 Fluente, que é o evento que eu vou fazer no final agora de janeiro, que é onde eu vou dizer para você o que você precisa fazer, qual é a metodologia, quais são os erros que você não pode cometer para você conseguir finalmente ficar fluente em inglês em 1 ano, né? Então, precisou vocês passarem por tudo o que vocês passaram para agora chegar numa coisa que vai dar certo, né? Então, obviamente, quando as pessoas veem isso, elas pensam, pô, não vai conseguir, né? Você não vai conseguir. Então, elas querem te ajudar, né? Mas, na verdade, a ajuda deles acaba atrapalhando, né? Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. A Neuci Moura disse: quanta ignorância, conhecimentos gerais é imprescindível, né? Não entendi o que você está falando, Neuci. Você está falando do que eu estava falando das matérias escolares, é isso? Conhecimentos gerais é imprescindível? Não sei se é disso que você está falando. Se é disso que você está falando, eu discordo plenamente, né? Conhecimentos gerais de química me ajudam no quê? Você sabe o que é H2O. Tá, beleza, eu não preciso ter aula de química para isso. Se é disso que você está falando, eu tendo a discordar completamente, né? E aí, ao meu lado, né, para defender o meu argumento, eu tenho os melhores sistemas educacionais do mundo. Se você for na Alemanha, onde o pessoal tem um sistema educacional muito melhor que o nosso, lá, você não chega no ensino médio, você não vai estudar tudo. Você vai estudar o que você tem aptidão, o que você gosta. Você vai nos Estados Unidos? Igualmente. Você vai em qualquer outro país de primeiro mundo que tem educação de primeiro mundo? É assim que funciona. Aí você vai nos países de terceiro mundo como o Brasil? É assim que funciona, né? O reverso. Você precisa aprender tudo, sendo que você não tem aptidão para tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo, né? A gente precisa priorizar. Inclusive, já falei várias vezes aqui nas lives, né? A gente precisa priorizar as coisas, né? Você não vai conseguir aprender inglês se você estiver priorizando várias outras coisas ao mesmo tempo, né? Então não tem, né? Não tem como fazer isso. É impossível fazer isso. Qualquer pessoa que tenha sucesso em qualquer área da vida, eu tenho sucesso nos estudos, eu tenho sucesso no trabalho, eu tenho sucesso financeiramente, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de sucesso na vida, sabe que você só atinge resultado se você priorizar uma coisa e em detrimento de outras coisas, né? Então, se você acha que precisa ter todas as matérias na escola, senão você não vai ser menos inteligente ou qualquer coisa do tipo, desculpa dizer, mas você está redondamente enganada, né? Inclusive, já estou até vendo que ela nem está mais na live, já saiu da live. Então acho que era isso mesmo que ela estava criticando. Ela disse, vou até repetir aqui, ó. Quanta ignorância, conhecimentos gerais é imprescindível. Infelizmente, né? No Brasil, o pessoal tem esse pensamento. No Brasil, as pessoas acham que insistir no errado vai dar certo um dia, né? Então, acabei de falar aqui, né? Tava dizendo para quem mesmo? Para Margarete, né? Tava dizendo que às vezes a gente precisa dessas cabeçadas para aprender, né? Para encontrar o certo. Mas tem gente que infelizmente acha que o certo é você continuar infinitamente no errado e um dia vai dar certo. Não, não é assim também, né? O mínimo de inteligência você tem que usar. Então, infelizmente no Brasil é assim, tudo dá errado no Brasil. O Brasil é um dos países que mais investe em educação.
Vocês sabiam disso? E a nossa educação é uma porcaria, né? É horrível, uma das piores do mundo, né? Por quê? Porque o Brasil investe muito dinheiro, mas investe errado, né? Dinheiro tem, de sobra, mares de dinheiro, mas o Brasil investe errado. Investe na educação superior, quando todos os países do mundo que têm educação boa investem, né, no ensino fundamental, investe nas crianças, não nos adultos, né? Mas não, no Brasil a gente acha que continuar fazendo o que está dando errado vai dar certo. Também aqui, como eu falei, um sistema de ensino, né? As pessoas acham que a gente tem que ficar estudando todas as matérias na escola, porque com esse pensamento, não, conhecimentos gerais, você precisa de conhecimentos gerais, né? Aí a gente vê, nossa, conhecimentos gerais, você vê aqueles programas de televisão que as pessoas vão para ganhar dinheiro, né? Vai respondendo as coisas, vai ganhando dinheiro, as pessoas erram em cada coisa absurda, cada coisa básica. Então acho que esse conhecimento geral que a gente tem na escola não está ajudando muito, né? Não está servindo de muita coisa. E assim, a gente sempre precisa lembrar, gente, a gente tem lá o exame PISA, né, que é o exame internacional, que mede o nível da educação. A gente está em colocações ridículas. A gente é um dos piores países da América Latina, né, em educação. Um dos mais ricos e um dos piores em níveis educacionais, né? A gente está atrás de países, sei lá, de países africanos que têm guerra civil, as pessoas estão na rua atirando uma na outra, e tem países que tem nível de países nessa situação que tem nível de educação melhor que o nosso, entendeu? Então a gente tem, o brasileiro tem essa cabecinha infelizmente pequena de achar que não, tá tudo certo, continua fazendo o que tá dando extremamente errado, que um dia vai dar certo, né? Então desculpa me estender nesse assunto, mas é uma coisa que me irrita um pouco, sinceramente. E ela falou e saiu, né? E eu ainda me irrito um pouco, ainda mais quando a pessoa faz isso. Deixa o comentário e sai fora, para não ouvir a resposta. A Carol disse, ignorância, essa pessoa que veio aqui atacar na live desnecessariamente, né? Infelizmente, e ainda tem esse pensamento, né? O brasileiro está nessa de, falou o que eu não gosto, eu vou embora. Né? A gente vê isso por causa da política, é assim, né? Você tem um pensamento político diferente do meu, não sou mais seu amigo, deixo de te seguir no Instagram, deixo de te seguir no Facebook, né? As pessoas estão assim, né? Felizmente eu não fico perdendo meu tempo também dando minha opinião política por aí, e não passo por isso, mas eu sei que essa é a realidade, né? E então as pessoas estão assim, elas querem viver na bolha delas. Quando você fala uma coisa diferente do que ela pensa, diferente do que agrada a ela não quer mais te ouvir, né? Ela vai embora. O pessoal está muito louco. O Brasil não é para amadores, né? O Jonathan disse, aqui temos que pagar curso técnico. Você disse para se especializar em algo, né? Exatamente. Aí, como é o seu nome aqui? A Valimpeza, é isso? Disse aqui, verdade, né? Concordou com o que eu disse. O Gabriel tá falando, falou tudo e mais um pouco. A Van falou de novo aqui, juntos até depois do fim. Isso aí. Então, é isso aí, a gente precisa mudar o pensamento, né? Se a gente tem um sistema de educação horrível no Brasil, é porque alguma coisa a gente está fazendo errado, então tem que mudar. Mesma coisa no inglês. Se a gente tem uma porrada de escolas, como eu já falei em outra live, né? Um dos países que mais tem escolas de inglês. A gente tem quase a mesma quantidade de escolas de inglês que a gente tem de hospitais no país. Pra você ter uma ideia de como é muito, né? Muita escola. E quase ninguém aprende inglês. Pô, significa que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? No caso, as empresas estão fazendo o que é bom para elas, não o que é bom para os alunos, né? Se na escola a gente não aprende inglês, pô, significa que está fazendo errado, tem que mudar, né? Não ficar insistindo no erro, não ficar batendo na mesma tecla infinitamente, achando que vai dar resultado, né? Mas enfim, então voltando, as pessoas podem duvidar de vocês por causa disso, justamente por causa desse pensamento de ninguém tem o resultado, por que o fulano vai ter? Né? Por exemplo, pegando a Van aqui, Van Limpeza, eu acredito que seja o perfil profissional dela, né? Se a Van, por que a Van aprenderia inglês se ninguém aprende inglês no Brasil? Né? As pessoas podem pensar assim, né? E de repente você pode ter aqui finalmente achado um método que vai te ajudar a aprender, né? Então, às vezes, para te proteger de frustrações futuras, as pessoas não querem que você inicie, né? Elas ficam te aconselhando, não vai nessa não entra nessa de cursinho de inglês, que isso é só enrolação, né? E às vezes não é porque não funcionou para outra pessoa que não vai funcionar para você. Pode ser que você seja mais determinado, pode ser que você tenha encontrado a metodologia muito melhor, pode ser que você esteja num momento da sua vida que é muito mais fácil para você aprender inglês, né? Então, cada pessoa tem uma experiência diferente. Não é porque não funcionou para outras pessoas que não vai funcionar para você. Então, novamente, cuidado às pessoas para quem você conta que está aprendendo inglês, né?
para a nossa família às vezes é inevitável, a gente não tem como esconder, né? E também não precisa ser um segredo de Estado, né? Você não vai revelar para ninguém, mas procure não ficar contando muito para as pessoas. Não seja inocente, não chega na festa da família, não chega no bar com os amigos e dá notícia, tô aprendendo inglês, né? É inocente da sua parte se você fizer isso, porque as pessoas vão querer ver, as pessoas vão querer te aconselhar. Se você falar que sabe que tá aprendendo inglês, e a pessoa falar, então deixa eu ver, fala inglês aí. Se você não conseguir falar, e provavelmente não vai, né? Porque a pessoa te pega na surpresa, né? A pessoa vai falar, cuidado, hein? Cursinho de inglês é enganação, não vai fazer isso, sai dessa, ninguém aprende inglês no Brasil não. A pessoa vai tentar te ajudar, né? Ou não, às vezes tem até pessoa que é maldosa, como eu falei, tem amigo que não é amigo de verdade, que vai tentar te desanimar, falar, não, deixa, acho que você não vai conseguir aprender inglês não, né? Então, não é uma boa. Aí a Van tá falando, eu sou obrigado a aprender, fiz uma amiga inglesa aqui em Portugal, tem muitos ingleses. Olha só, então você está em Portugal, está aí precisando falar inglês, né? Mas nesse caso, como as suas amizades são estrangeiras, são ingleses mesmo, né? São pessoas assim que também estão tentando aprender um outro idioma, por eles estarem morando em Portugal. Então, nesse caso é legal, porque você está com a amizade com a pessoa que tem algo em comum com você, né? Da mesma forma que você está tentando aprender inglês, esses ingleses estão tentando aprender português. Então, assim, se for para você compartilhar com algum amigo, faça com um amigo que está na mesma vibe que você, também está aprendendo inglês, né? Um amigo que também está num curso, está há algum tempo se dedicando. E mesmo assim também existem os riscos, né? Já pensou, você tá aqui, você vai se inscrever no 2023 Fluente, que é o evento gratuito que eu vou fazer no final do mês, né? Aí você, aprende a minha metodologia, começa a utilizar e começa a ter resultado. Mas, de repente, você tem um amigo que está fazendo um curso de inglês e já está fazendo há uns 2 anos. E ele não está tendo o mesmo resultado que você está tendo, né? Então, de repente, esse amigo pode ficar com um pouco de inveja. E aí, de repente, compartilhar isso com esse amigo pode não ser uma boa ideia, né? A pessoa pode tentar te desanimar, pode ficar com inveja e sei lá, às vezes não ser legal com você, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de inglês, né? Eu comecei numa escola, assim, na escola que eu estudava, e todos os meus colegas de trabalho, né, os professores que trabalhavam comigo, tinham sido os meus professores, né? Não todos eles, mas a maioria deles. Então, antes eu tinha uma situação diferente, né, em que aquelas pessoas eram meus professores, e depois nós estávamos em pé de igualdade, porque eu era professor assim como eles, né? Então, é claro, eu não senti nenhum preconceito dos meus colegas, né? Ninguém me menosprezava, até mesmo porque eu mostrei que eu era bom, né? Então eles tinham qualificação, eles tinham diploma universitário, mas eu tinha talento e muita dedicação para a coisa, então eu mostrei que eu era bom, que eu podia, que eu era digno de estar ali com eles, né? Então eu acho que eu impus o respeito necessário, mas aí depois eu fui o primeiro deles a sair da escola, né? Eu fui o primeiro daqueles professores a falar, agora eu vou alçar novos voos, agora eu vou trabalhar só com aulas particulares, né? Então, assim, quando eu saí da escola, quando eu abri a minha escola, sei lá, eu posso estar sendo injusto, tá? Eu posso estar sendo injusto com os meus colegas. Mas, assim, eu meio que não senti muito apoio, sabe? Eu meio que senti, assim, espero não estar sendo injusto, né? Mas eu senti que a galera falou, o Rafa vai entrar nessa? O Rafa? Assim, esse Rafa que tem menos experiência que eu, entendeu? Então foi o que eu senti. Eu posso estar sendo injusto. Pode ser que, sei lá, todo mundo tenha ficado super feliz por mim, tenha rezado por mim, né? Tenha super se dedicado, e até tive alguns colegas que vieram me visitar na minha escola, mas teve outros que não vieram, né? Não vieram, não demonstraram muito interesse, não falaram, nossa, você tá com a escola de inglês agora? Parabéns! Onde é? Me fala mais, como tá? Assim, eu não senti de alguns, entende? Então, de alguns colegas que eu senti que eu teria o apoio, eu não tive, né? Talvez tenha rolado, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem querer, um pouquinho de inveja, né? Não, eu queria fazer isso, eu queria ter essa coragem, não tive, o Rafa tá fazendo, meter nas caras, tem menos tempo de professor que eu e tá fazendo, entendeu? Então, assim, pode ser que tenha acontecido, eu posso estar sendo injusto aqui, mas eu meio que senti isso de alguns colegas, sabe? Eu fiquei um pouco triste, lógico, eu queria que as pessoas compartilhassem da minha felicidade, né? Eu lembro uma vez um amigo meu, que eu convidei para ir lá, vai lá, vai conhecer minha escola, né? Eu ficava insistindo bastante, a pessoa não ia, né? E aí, o dia que esse meu amigo foi,
eu lembro ele falou uma coisa que me deixou bem triste, assim, né? Ele falou, pô, ele, assim, quando ele pôs o primeiro pé na escola, eu já senti uma energia ruim, sabe? E aí eu lembro que ele viu a escola assim, eu não senti que ele tava feliz por mim. E aí eu lembro que ele falou, pô, agora a vida de empresário, agora tá ganhando muito dinheiro, agora vai esquecer dos amigos, não sei o quê, entendeu? Então eu senti que tinha um pouco de inveja, sei lá, não foi legal. Sabe? Eu queria apoio e, pô, assim, às vezes as pessoas acham que você tá abrindo a escola, você vai ficar rico, você é empresário, gosta de ser rico. Pô, eu me ferrei com a escola, né? Assim, depois, beleza, eu consegui ganhar um dinheiro e tal, consegui prosperar, mas no começo eu só me ferrei. Pô, no começo é difícil pra caramba, as pessoas acham que você abre um negócio e você ficou rico. Pô, só eu sei o que eu passei, né? Eu lembro, pra você ter uma ideia, teve uma época no começo da escola, tava tão difícil que eu tinha os professores, né, e tinha duas recepcionistas. A primeira eu já tive que mandar embora logo de cara, porque eu já tava tomando muito prejuízo, já não conseguia manter o salário das duas recepcionistas. A outra eu precisei mandar embora quando a escola completou 9 meses, né? E era uma pessoa que eu gostava muito, tinha muita amizade, foi muito difícil, né, ter que dispensar ela, né, mas infelizmente eu tive que fazer. E aí eu só não podia mandar os professores embora, porque os professores eu precisava deles para darem as aulas, né? Eu não conseguiria dar todas as aulas. E, tinha época que eu ficava na recepção, eu fazia as vendas, então eu era o recepcionista, eu era o vendedor, eu era o dono da escola e eu era o faxineiro ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, na hora assim do intervalo de uma aula e outra, eu ia no banheiro, eu me trancava dentro do banheiro para limpar o banheiro, né? Então eu poderia, por exemplo, estar limpando ali o banheiro de porta aberta. Mas eu não queria fazer isso para as pessoas não verem que era eu que fazia tudo, né? Porque as pessoas iam falar, pô, coisa está difícil pro Rafa, não tá podendo pagar alguém para limpar aqui o banheiro da escola, né? Ele tá tendo que fazer tudo. Então, para não passar essa minha imagem, que era a imagem verdadeira para os meus alunos, eu fazia tudo às escondidas, né? Eu trancava, eu ia limpar a sala de aula, eu trancava para ninguém entrar e limpava ali para ninguém ver o que eu tava fazendo, né? Eu ia limpar o banheiro da escola, eu entrava, fechava a porta e trancava. Então, pô, era difícil pra caramba. E aí quando os meus amigos iam lá, eu esperava ouvir uma palavra de consolo, né? Um incentivo, e a maioria, graças a Deus, fazia isso, mas esse meu amigo em especial, eu senti ele, pô, agora tá ficando rico, hein, Rafa? Pô, agora vai esquecer dos amigos, não sei o quê. Agora você é empresário, você tá em outro nível, você não vai mais se misturar comigo, né? E, pô, esses comentários, assim, me desanimaram. Então a mesma coisa pode acontecer com vocês quando vocês estiverem aprendendo inglês. A pessoa vai, às vezes sem querer, às vezes não é a intenção dela, às vezes ela realmente é a sua amiga, mas ela vai, assim, certos sentimentos são inerentes ao ser humano. Às vezes a gente sente um pouco de inveja, sem querer, querendo, mas sente, né? Como não? Às vezes você vai ver uma pessoa prosperando na vida e você queria estar naquela situação, às vezes sem querer você vai sentir um pouco de inveja, né? Aí depois você consegue controlar esse sentimento, mas a princípio, às vezes acaba acontecendo, né? Então, isso pode acontecer na sua família, com os seus amigos. Às vezes as pessoas veem você tendo resultados que você gostaria, que elas gostariam de ter, e isso desperta um pouco de inveja. É natural, né? A Rosana disse aqui, as empresas deveriam incentivar até mesmo monetariamente os funcionários. Às vezes elas acabam fazendo isso, né? Por necessidade, às vezes precisa que o funcionário saiba falar inglês e tem empresa que paga, às vezes parte, às vezes o curso total, né? Então tem alguns casos em que isso acontece. A Carol disse aqui, dureza. A Van também mandou uma carinha aqui de tristeza, né? Pela história que eu contei. Mas realmente isso acontece. Então, eu achei importante trazer esse assunto para vocês hoje, porque isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Vocês viram que quando a gente decide aprender inglês, às vezes a gente precisa fazer meio que uma sessão de terapia, né? Vocês viram que vários dos temas que eu trouxe aqui é bem papo cabeça, bem coisa psicológica, né? Mas é necessário, gente. É necessário, porque, assim, o sucesso em qualquer coisa na sua vida depende muito do seu psicológico, de como você está encarando a coisa, né? Se você está otimista sobre aquilo ou não, se você está realista sobre aquilo ou não, né? Não adianta também você achar, pô, vou aprender inglês num mês. Isso não é possível, né? Então você precisa ter uma expectativa realista, né? Então depende muito do que você está pensando e também dos incentivos que você tem, né? Da influência que as outras pessoas vão ter sobre você. Se fosse uma coisa, por exemplo, se fosse possível aprender inglês num mês, né? Se fosse possível, se fosse prático, fácil assim, a gente nem precisaria estar tendo essa live,
nem precisaria ter esse assunto. Porque a probabilidade, se fosse possível você começar, por exemplo, agora, dia 4 de janeiro, e no dia 4 de fevereiro você estar fluente em inglês, a gente nem precisaria estar conversando sobre isso aqui. Porque seria um período de 30 dias, e a possibilidade disso acontecer, de você chegar para um amigo, alguém não te incentivar, seria muito pequena, né? Até mesmo porque, se fosse fácil assim, sei lá, em 2, 3, 4 dias de estudo, você já estaria falando bastante coisa, né? E você já poderia provar para a pessoa que isso aconteceria, que você iria realmente ficar fluente em inglês. Como não é assim, como não é rápido assim, é uma coisa que leva um certo tempo, então vão acontecer oportunidades. Sei lá, você vai estar estudando inglês há 1, 2 meses e ainda não vai estar conseguindo se comunicar. Pode ser que isso aconteça, né? E aí as pessoas vão perguntar se você sabe falar inglês ou não. Você vai falar, pô, eu tô fazendo curso, mas ainda não tô conseguindo me comunicar. Aí pode ser que as pessoas comecem a te desincentivar, né? Pode ser que isso aconteça. Então por isso que a gente precisa ter esses papos, às vezes, meio cabeça, né? Para você estar com o seu psicológico preparado. Aí a Carol disse, meu maior obstáculo é eu mesma, né? Sim, então pode ser que essa live está sendo importante para a Carol, porque o psicológico dela ainda pode não estar preparado, né? Como ela disse aqui, é eu mesma. E eu lembro, Carol, eu lembro nas aulas que você ficava ali com vergonha de falar, insegura, né? Então é só o seu psicológico que está te detendo, não tem nenhuma outra coisa que te detenha, né? Então agora a gente vai voltar, semana que vem volta às nossas aulas, né? A gente volta dessa parada de final de ano, e aí eu espero que você vai estar mais corajosa, né? Vai meter as caras, vai falar as frases sem titubear, e aí você vai conseguir ver mais progresso. A Vivi falou, nos ajuda a mudar a forma de pensar. Exatamente, é necessário. Opa, quase que o celular foi cair de novo. A Vivi falou, você tem uma mente evoluída. Obrigado, Vivi, adoro suas lives. Deixa eu ver o seu nome aqui. Tigre, é isso? Tigre. Falou, você é muito realista. Valeu, Tigre. A Carol disse aqui, tenho muita dificuldade de aprender qualquer coisa, então o maior obstáculo mesmo sou eu. Quanto à família, né, ninguém liga ou se pensa, foca para elas mesmo. Então, isso que ela tá falando. Então, o maior obstáculo é ela mesma, porque a família dela nem liga, né, nem fala, não atrapalha, também não ajuda, né. Então, aqui, ó, como você falou, a sua própria frase já relata, você falou, tenho muita dificuldade de aprender qualquer coisa. Tá vendo? É um bloqueio que você tem. Por que você tem dificuldade de aprender qualquer coisa? Será que não é um bloqueio que você colocou na sua cabeça? Eu tenho certeza que é. Certeza, né? Você colocou esse bloqueio porque talvez, né, aquilo, você já deve ter, talvez tenha sido até um inglês que colocou esse bloqueio na sua cabeça. Você já tentou aprender inglês antes, não conseguiu, né? Às vezes você falhou, e falhou bastante, assim, não conseguiu aprender quase nada. E aí você ficou com esse pensamento, não, o problema deve ser eu. Eu tenho dificuldade de aprender qualquer coisa. Então aí quando você vai aprender, sei lá, você vai aprender a cantar, você vai aprender a cozinhar, você vai aprender qualquer coisa, você já vai com esse preconceito sobre você mesma. Eu tenho dificuldade de aprender qualquer coisa. E isso vai te atrapalhar em absolutamente tudo. Né? Então ter esse pensamento vai te atrapalhar. Às vezes pode ser que você está começando, sei lá, vamos supor, você vai aprender a dançar, não sei se você já sabe dançar, né? Mas você vai aprender a dançar. Pode ser que você tenha um talento natural para dança, né? Só que você já chegou com um pensamento negativo, né? Pô, isso vai te atrapalhar para sempre, né? Às vezes pode ser que se você chegasse ali com um pensamento otimista ou até mesmo com um pensamento neutro, você deslancharia e aprenderia a dançar, sei lá, como ninguém, né? Mas como você estava com essa sua crença limitante, isso acabou de te atrapalhando e você não alcançou esse resultado, né? We're always learning more, disse o Jonathan, né? A gente está sempre aprendendo mais, realmente. Mas aprendendo e não ter com quem dialogar acaba por esquecer. Exatamente, por isso que precisa ter alguém para praticar, né? Nas dicas que eu dei, acho que na live de ontem ou anteontem, a gente precisa ter pessoas para praticar, precisa ter pessoas para interagir, né? A Carol falou, tenho dislexia, né? A sua dislexia é diagnosticada mesmo, Carol? Mesmo. Porque assim, e mesmo que seja, né? A gente está numa geração, você deve ter observado isso, em que as pessoas estão muito indo em psicólogos e psiquiatras, e é bom que vão mesmo, é necessário, não se deve ter preconceito, né? Se deve buscar ajuda se você está tendo problemas, mas a gente tem visto que, de forma errônea, tem psicólogos, tem psiquiatras dando diagnósticos que não é verdade, né? Hoje em dia, você leva quase qualquer criança num psicólogo ou num psiquiatra, eles falam, não, esse cara tem, essa criança tem TDA, né? Que é o
o transtorno de sei lá o que lá, o hiperativo, né? Tem hiperatividade, tem não sei o que lá, tem psiquiatra passando remédio para criança que não precisa tomar, né? Então, quase todo mundo está tendo um diagnóstico de alguma coisa, né? Se eu for num psicólogo, num psiquiatra, ele vai me dar algum diagnóstico de alguma coisa, né? Então, tem profissionais que estão muito precipitados no seu diagnóstico, né? Muito equivocados no seu diagnóstico. Então, por isso que eu estou dizendo, e às vezes tem pessoas que estão se diagnosticando, né? Então, essa sua dislexia é de fato real? É diagnosticada por um psicólogo, por um psiquiatra, né? Se sim, você já buscou uma segunda opinião para ver se isso realmente é verdade, né? Então é necessário, né? Em qualquer área. Eu lembro uma vez eu fiz uma cirurgia, tá? Eu fiz uma cirurgia, eu tinha um nódulo aqui no rosto. Era interno, ninguém conseguia ver, mas eu passava a mão aqui assim, e aí eu descobri, na verdade quem descobriu era minha esposa, né? Na época só minha namorada, ela passou aqui e falou, nossa, tem uma bolinha aqui, né? Era bem pequenininha. O que é isso? Eu falei, sei lá, não é nada. Já tinha até reparado, né? Mas nunca tinha me chamado a atenção. Ela falou, vai no médico para ver o que é. Aí eu fui, fiz os exames e tal, aí o médico falou, é um nódulo. A princípio não parece ser nada ruim, né? Não é um nódulo cancerígeno, nem nada do tipo, nada maligno, mas é bom remover, né? E aí eu lembro que eu falei pro médico, falei, mas é seguro, tem algum risco e tal. E eu lembro que esse médico, ele era meio doidão, assim, ele tinha um cabelo grandão, assim, pra cima, era um cara meio louco, meio maluco, assim. Ele falou, fica tranquilo. Ele falou justamente assim, fica tranquilo. Eu lembro que ele fez esse movimento, né, inclusive. Fica tranquilo, a gente arranca isso aí de você, não vai dar nada, fica tranquilo. Não, isso aí é... E risco toda cirurgia tem, né, a gente pode morrer a qualquer momento. O médico falou assim, não me passou confiança, né, obviamente eu saí dali, na época eu ainda era menor de idade, foi no médico com a minha mãe e tudo, né? E eu saí, a primeira coisa que eu falei, mãe, eu não vou fazer cirurgia com esse médico de jeito nenhum. Pode até ser que eu faça, né? Mas vamos ver com outro médico. Com esse cara eu não vou fazer, né? Aí a gente foi buscar um outro médico, um cara que passava mais credibilidade, realmente foi necessário fazer, né? Eu tirei o nódulo, mas fiz com esse outro cara que passou mais segurança, né? Então às vezes a gente precisa buscar uma opinião de um outro profissional, né? Deixa eu ver aqui qual é a pessoa, falou, o Carlin, né, falou, você tem assim mesmo, é o bastante, falou pro Tigre, não entendi o seu comentário, né, mas enfim, deixa eu ver aqui um outro comentário, acabou, esse era o último, então é isso, principalmente falando aqui pra Carol, cuidado com esses pensamentos, né, de que não vou conseguir, eu tenho dificuldade para tudo, isso realmente vai te limitar. Vai com o pensamento contrário, de que você consegue aprender qualquer coisa, né? Eu sempre tenho esse pensamento, eu consigo aprender qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu me dedicar, eu vou conseguir aprender. Se você tem um pensamento diferente disso, contrário disso, aí fica mais difícil, né? Se você crer que você tem mais dificuldade que o normal, que você não consegue, que você já vai começar ali com menos chances do que qualquer outra pessoa, aí vai ficar mais difícil realmente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa primeira live do dia. Agora, a 1h da tarde, daqui a pouquinho já, eu volto para mais uma live. E o título da live é Essas dicas vão te fazer memorizar o inglês mais rápido. Esse é o título da nossa live. Você tem problema para memorizar? Você acha que você estuda e não memoriza, não aprende, não consegue fixar as coisas? Então, essa live é para você. Você precisa estar de volta daqui a pouquinho, a 1h da tarde. Beleza? A Carol falou, eu tenho uma história longa, além do pensamento... Mais um dia eu conto aqui. Beleza, então fica para a próxima live essa sua história, Carol. Valeu, é isso pessoal, vejo vocês a 1h da tarde para mais uma live. Até daqui a pouco.